Oi, eu tenho que te falar uma verdade. Sua criança interior pode estar te fazendo engordar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja bem-vinda ao meu canal. Inclusive, antes da gente começar a falar sobre isso, eu preciso te pedir para se inscrever, para não perder nenhum vídeo que eu publicar e para curtir esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a ele e sejam beneficiadas por essa informação. Então vamos lá. Por que eu tô te falando que a criança interior pode estar te fazendo engordar? Muito do que a gente é hoje, muito ou praticamente toda a parte foi moldada durante a nossa infância. Então nossa personalidade, nosso jeito de ser, incluindo a relação com a comida. Então questões que a gente viveu na nossa infância podem determinar como a gente se relaciona com a comida hoje, o nosso comportamento alimentar, se a influência que a comida tem na nossa vida e, consequentemente, se ela está em excesso. E eu vou te contar 4 razões de como isso pode ter acontecido e influenciar na tua vida hoje. 3 delas envolvem privações por situações diferentes. A primeira situação, você pode ter sido privada porque você foi uma criança gordinha, então seus pais, sua mãe tinha medo que você engordasse, ou havia um certo tipo de preconceito em casa, então começaram a te privar de comida, esconder comida de você, ou então te dizer que você não podia, ou às vezes até na mesa, com você comendo, com sua família ficar te limitando, não pode, não come mais. E toda essa sensação de privação meio que te fez querer mais a comida, assim como é pra gente hoje, né? Quando a gente se priva de algo, a gente quer muito mais. Então, aquele proibido é mais gostoso. Então, quanto mais te privavam, na sua cabeça de criança, você queria, você não entendia o porquê, talvez você nem ligasse sobre engordar ou não. Então, quando te diziam pra não comer, isso te deixava ainda mais estressado e você queria cada vez mais a comida. Então, quando você cresceu, o que acontece? Agora eu posso comer, ninguém manda em mim, eu vou comer o que eu quiser, vou comer tudo que eu não comi. E aí veio o excesso. Então, essa é uma situação em que pode ter acontecido. Vou explicar as 4 situações para depois a gente chegar nas soluções. Na segunda situação de privação, isso pode acontecer porque você não teve condição financeira para isso. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela trouxe um caso muito forte sobre isso. A família dela não tinha dinheiro em casa, mas, por exemplo, ela tinha uma prima que já tinha uma condição de vida bem melhor e na casa da prima tinha tudo na geladeira, aqueles danoninhos, tinha um monte de guloseimas em casa. Então, quando ela ia lá na casa da prima, ela podia comer, mas em casa ela não tinha nada. Então, ela cresceu com essa sensação de privação, de que ela não podia, que ela não tinha acesso. E adivinha o que aconteceu? Quando ela começou a ter dinheiro, quando ela começou a ganhar o dinheiro dela, ela começou a comprar tudo o que ela podia. Aquele paladar infantil mesmo, de guloseimas, de besteirinhas, porque na infância dela ela não teve acesso. Então, pra você pode ter acontecido do mesmo jeito. Você não tinha condição financeira para comprar, mas agora que você tem, você quer aproveitar e comer de tudo, você não sabe lidar com a privação. Por muito tempo eu não tive, agora eu tenho e vou comer. Isso pode ser um processo consciente de você saber que tá fazendo isso, ou às vezes no próprio inconsciente, de você simplesmente ter vontade de comprar porque agora você pode, mas nem ter se ligado que isso teve a ver com a restrição na sua infância. E a terceira situação de privação, ela pode ter envolvido alguma doença. Vou dar um exemplo também. Uma paciente que eu atendi, ela tinha uma família que praticamente todos os membros, praticamente todos os membros tinham diabetes. Então a mãe dela, super cuidadosa, super protetora, começou a privar ela de doce. Ela não podia comer doce, escondiam dela, falava que ela não podia. E, adivinha, de novo, ela cresceu tendo episódios compulsivos por doce. Quando ela se deparava com doce, ela não conseguia parar de comer. A cabeça dela funcionava como doce. O doce era a recompensa pra tudo que acontecia de ruim, de estressante. Ela queria o doce. Se ela tinha um momento feliz, pronto, ela queria o doce. Tudo girava em torno do doce porque na vida dela ela foi privada. E, consequentemente, agora ela queria ter. Ela sabia ainda que poderia desenvolver uma diabetes pelo histórico familiar, mas ela não tava nem aí. Ela queria simplesmente comer o doce porque agora ela podia. Então, nessas 3 situações de privação, isso pode te levar hoje na vida adulta a desenvolver esse comportamento compulsivo, exagerado por doce, com falta de controle, porque afinal sua criancinha ela ainda tem lá aquela ferida de privação, de que você não pôde, ou porque você não deveria engordar, ou porque você tinha engordado e não deveria comer alguma coisa, ou porque você não teve condição financeira e não teve acesso a comer o que queria e agora tem, ou porque você tinha alguma
uma doença ou alguma coisa que poderia desenvolver a doença e alguém te privou. Então, nessas 3 situações, hoje a adulta pode estar sofrendo pela criancinha que teve a privação na infância. E a 4ª situação é de afetividade. Eu aposto que você vai pensar em algo nesse sentido também. Porque quem não tem uma comida afetiva, aquela comida que lembra a vovó, que lembra o vovô, que lembra alguma cidade que você ia, que encontrava sua família, enfim, que lembra sua mãe, seu pai. Sempre tem aquela comida mais afetiva, né? Vamos de exemplo de novo. Atende uma paciente que ela me contou, a gente investigando, né, o porquê que ela gostava tanto de algumas comidas, porquê que a comida representava tanto esse alimento emocional para ela. E aí a gente identificou que ela tinha perdido a avó e que muito do que ela comia lembrava a avó. Ela, na infância dela, ela teve pais que cuidaram dela, foram presentes, mas que eles eram do tipo desapegados. Não eram aqueles pais de estar junto, tá grudado, ela fazia o que eu queria. Mas a avó não. A avó era aquela avó grudentinha que mima a criança, que quer fazer tudo o que a criança quer comer, que dá comida escondido. Então ela associou atenção, carinho, cuidado, afeto, tudo isso, a comida que ela tinha com a avó. Então juntou tudo isso com a perda da avó. O que aconteceu? Ela usava a comida como uma forma de encontrar todos esses sentimentos. Então eu dei o exemplo da avó, mas pode ser qualquer familiar, pode ser inclusive sua mãe, seu pai, que você tenha essa lembrança afetiva e que você encontre na comida. Hoje eu tô precisando tanto de um afeto, de um carinho, de um bem-estar, eu vou comer tal coisa. Pode ser até consciente, porque você sabe que lembra alguém, ou pode ser inconsciente, você só sabe que aquilo te faz bem sem saber necessariamente o porquê. Tá lá aquela informação na sua mente, no seu cérebro, porque a criancinha tá lá com a vontade de ter essa sensação de bem-estar, com a vontade de ter um carinho, com a vontade de ter afeto. E as sensações que a comida provoca em você hoje são as mesmas sensações do que a sua criança vivia. Então, são 4 situações onde a sua criança pode ter vivido na infância, obviamente, e que hoje refletem na sua vida adulta. E o que fazer, né? Porque a gente não vai mudar a nossa história, não vai apagar, até porque são as nossas histórias, as nossas vivências que constroem nosso caráter, quem a gente é hoje. Mas a gente pode ressignificar. Então, eu quero te ajudar agora, se você se identificou com alguma dessas situações, a como mudar isso hoje. A gente tem que mudar o nosso padrão de pensamento para mudar a forma como a gente se comporta. Não basta que eu diga, não vou comer mais nada, vou me privar, não posso, eu quero emagrecer. Mas se tá ali aquela criancinha que no primeiro momento de dor, de desconforto, de estresse, quer um doce, quer uma comida que traga bem-estar. Quando você vê, você já tá comendo, quando você vê, você nem pensou, já tá lá, poxa, eu já comi, já me arrependi. Porque muitas vezes as nossas emoções acabam falando mais alto. Então a gente precisa primeiro mudar a forma como a gente pensa, para então refletir em como a gente se comporta. E na primeira situação da privação, porque você tava gordinha, porque você te impuseram uma dieta, o que você pode pensar hoje? Você não precisa escolher entre o corpo e a comida. Pensar que você não tá privada de nada, porque de fato não está. Quando a gente pensa em estilo de vida, a gente entende que tem que fazer algo que dure pra sempre, né? Então, você pode comer de tudo. A questão é a frequência com que você come e o quanto você come. Então, vai desfazendo essa mentalidade de que você precisa se privar da comida para emagrecer. Você precisa ter equilíbrio. É diferente. Eu, por exemplo, como um chocolatinho todos os dias depois do almoço. Mas um tabletinho, 2 ou um bombonzinho, chocolate. Embora eu coma todos os dias, eu como numa porção pequena. Se eu vou comer numa quantidade maior, eu como com a frequência menor. Então, esse equilíbrio na minha vida não me faz engordar. Então, ressignifica na sua mente hoje que você não precisa se privar, que na sua infância trouxeram essa informação porque as pessoas não sabiam, queriam o seu bem naquele momento para você não engordar, para você não ficar doente, enfim, mas que hoje você sabe que não precisa se privar, que é o equilíbrio que vai te fazer emagrecer, porque se você se privar, você vai pro caminho do excesso, restringe, depois excede. Então coloca na sua mente hoje, não preciso mais me privar. Eu posso comer de tudo, mas eu não vou comer
tanto. Se eu posso comer de tudo, eu não vou comer qualquer coisa, eu vou escolher bem o que vale eu abrir minha exceção. Aí, mudando essa mentalidade de privação, você consegue informar pra sua criancinha lá que ela não precisa se preocupar, que ela não precisa de excesso, porque ela vai ter sempre. Então, vá comunicando aí na sua mente fale seu nome de infância, vá conversando com você mesmo e diga que você não precisa se privar, que você vai ter acesso sempre, vai poder comer sempre e, portanto, não precisa exagerar. Então, na situação de privação por conta de motivo de dieta, a gente pode fazer isso. Na situação de privação por questões financeiras, funciona um pouco parecido, só que a justificativa é um pouco diferente. Antes você não podia comer porque você não tinha condição. Aí agora que você tem condição, você quer comprar. Aí o que você vai dizer para sua criancinha? Você vai informar para ela que tá tudo bem, ela vai ter dinheiro para comprar sempre, que a comida não vai sumir e que você vai ter acesso. Logicamente não precisa de exagero. Se você pode comprar o leite condensado que quiser para fazer um brigadeiro, a torta que você quiser, o hambúrguer que você quiser, a pizza que você quiser, por que tem que comer tanto de uma vez? Parece que como lá na sua infância você não tinha, agora é como se pra sua mentalidade você tem que aproveitar enquanto tem, mas é preciso reconfigurar e entender que vai ter sempre. Comunique isso pra sua mente, comunique isso pra sua criança, que você vai ter sempre, que o dinheiro não vai faltar, que você vai poder comprar, que dá pra ser de pouco a pouco, porque assim como você quer hoje ter acesso a esses alimentos que você não tinha, você também quer ter um corpo que te agrade, que te faz feliz. Então essa busca aí pelo equilíbrio também é o que vai te levar pro resultado. Então comunica pra tua mente que você vai poder comprar sempre, então que você não precisa exagerar, tá bom? E na terceira situação de doença, envolve muito autorresponsabilidade. Se você sabe que você tem uma predisposição pra desenvolver uma diabetes, por exemplo, colesterol elevado, coisas nesse sentido, de fato, essa privação vai precisar continuar. Mas claro que, mesmo na diabetes, mesmo em algumas doenças específicas, que você tem um estilo de vida saudável, que você pratica exercício, você não precisa se privar tanto. Esses alimentos vão estar presentes na sua vida, só que com a frequência menor. Então, é importante gerar essa comunicação também, de que, poxa, eu posso comer quando eu quiser, mas a prioridade pra mim é a minha saúde. Do que adianta eu me exceder, comer tanto, porque eu me senti privada, se isso vai prejudicar minha saúde, talvez encurte meu tempo de vida e eu deixo de aproveitar. Comece a pensar em outras coisas que te faz feliz, outras coisas que te faz bem, porque quando a gente começa a ter um aproveitamento maior da vida, além da comida, a gente vai entendendo que a comida é só parte dela, não é tudo. Então tenha responsabilidade na sua saúde, mas também faça esse tipo de comunicação. Quando eu quiser, eu como, mas eu priorizo a minha saúde. Eu posso comer, ninguém tá me proibindo, mas eu escolho me cuidar. Então essa é a informação que você precisa passar pro teu cérebro. E na situação de afetividade, que a comida ela traz essa sensação de afeto, de conforto, não vai deixar de existir isso, mas o que a gente tem que pensar? Que quando você quiser, você vai ter. Da mesma forma que na situação de dieta tem que pensar que vai ter sempre, na situação também. Poxa, a comida é gostosa, me traz prazer, me traz bem-estar, mas eu posso ter isso sempre. Eu não preciso encontrar isso na comida todos os dias. Então você pode buscar outras formas de prazer, de bem-estar. Se a comida te lembra alguém ou te lembra situações de conforto, de bem-estar, de prazer, você pode buscar isso em outras coisas que você faz. Eu, por exemplo, minha vida é tão corrida, eu tô a todo tempo fazendo tantas coisas, que parar pra assistir um seriado, por exemplo, ler um livro, é o ápice do prazer e do bem-estar, porque é uma coisa que eu não tenho. Então você pode encontrar coisinhas na sua vida que também te tragam sensações assim, que não necessariamente seja a comida. É um caminho. E, de toda forma, você pode escolher as suas exceções. Eu sempre recomendo aos meus pacientes, por exemplo, que façam exceções, que escolham alimentos que gostem de comer, que valham a pena, porque aí você pensa, hoje eu tô estressada, eu queria uma pizza. Mas será que vale a pena comer essa pizza hoje? Será que não vale a pena no final de semana que você vai sair, que você vai ver seus amigos? Ou, eu queria um doce. Será que esse doce realmente vale a pena comer hoje? Será que não é melhor comer outro dia pra você escolher um doce melhor? Ou um momento que você consiga desfrutar melhor desse doce? Assim como você pode decidir, não, hoje eu quero tal alimento, vou comer e vai ser a minha exceção. E vai ser pontual. Então, ter
esse planejamento das exceções pode te ajudar bastante na tomada de decisão. Não pensar que você é proibida, pensar que você pode, mas encontrar outras formas de bem-estar, prazer, que não seja só a comida. Quando você decidir pela comida, você considera algo pontual. Come hoje e é sua exceção, depois você segue a vida. Mas também é importante alimentar essa sua criancinha com esses afetos. Às vezes, isso, como vem da infância, esses sentimentos, essas emoções relacionadas à comida, se você tiver num dia estressante, que você veja, você tem essa ação de como se fosse uma criança, eu quero isso, você pode ter essa comunicação. Você precisa falar com você mesmo, né? No espelho ou onde quer que você seja. Você precisa de carinho, se dá um carinho, se toque, tome um banho de presença, passe óleo no seu corpo, converse com alguém, desabafe, tenha esse autocuidado por você, já que essa sua criancinha tá ali precisando de carinho, de afeto, de atenção. Não precisa ser só a comida. Então, o que a gente fecha pensando nessas 4 situações? Que você precisa desenvolver uma disciplina e uma autorresponsabilidade de pensar que hoje você é adulta, não é mais uma criança. Criança faz o que quer, mas adulto faz o que tem que ser feito. Então, é importante olhar para essas feridas da criança, para que você, hoje como adulta, possa curar parte dessas feridas. Alguma coisinha vai estar lá, mas pelo menos você possa suprir, mostrar para essa sua criança que hoje já é uma outra fase, que hoje é uma outra realidade. E ter a responsabilidade de que seu objetivo é emagrecer, então você precisa fazer por onde. Seu objetivo é cuidar da sua saúde, você precisa fazer por onde. Não dá mais pra agir como criança. E aí a disciplina é justamente a gente fazer o que não quer pra conquistar o que quer. E criança não faz isso, mas o adulto faz. Então assuma hoje a responsabilidade de adulto. Poxa, eu cresci. Hoje eu posso comprar minha comida quando eu quiser, então não preciso comer todos os dias, não preciso comer tanto. Hoje eu posso comer quando eu quiser, mas eu quero emagrecer, minha prioridade é essa e eu vou ser disciplinada pra isso. Fala pra sua criança que tá tudo bem, que o dia que você quiser você come. Então ter essa autorresponsabilidade por você, pelo seu processo, porque nesses momentos, pra conquistar o que a gente quer, a gente precisa fazer realmente o que tem que ser feito. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, dá uma curtidinha aqui, preciso te lembrar disso. Comenta, vou também adorar te responder. E não deixa de me seguir também nas redes sociais. Um beijo!